seguindo aí a direção do anjo dessa casa, o anjo da igreja, eu vou ler aqui o livro de Apocalipse, que é o tema da campanha, mas não é essa palavra que eu vou ministrar, mas para que a gente possa ter uma introdução acerca do que Deus vai falar hoje, amém? Mas se os irmãos já quiserem ir adiantando, eu vou ministrar sobre a palavra que se encontra no livro de João, capítulo 15, tá certo? Então a gente vai fazer a introdução, Apocalipse, capítulo 3, e em seguida os irmãos podem se sentar e a gente vai ler a palavra que se encontra no livro de João, capítulo 15. Bom, e o texto lá em Apocalipse, capítulo 3, que é o tema desta campanha, ele diz assim, capítulo 3, versículo 7: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Os irmãos podem se sentar e eu vou ler agora a palavra que a gente vai ministrar, mas até aqui a gente já tem um entendimento que a porta que o Senhor fechou, ninguém abre, ainda que seja uma porta boa, amém? Há pouco tempo eu estava pensando, fazendo um retrospecto sobre a minha vida profissional e a minha memória, a minha alma remeteu em alguns lugares onde eu passei. E aí eu fui lembrando como era bom estar naquele lugar. Fui lembrando das amizades que fiz naquele lugar. Mas logo o Senhor falou comigo, essa porta fechou. Era muito bom, mas fechou. Era muito bom, fechou. E quando Ele fecha uma porta de fato, ninguém abre. O homem não tem mais poder para estar atuando naquela ocasião que já se encerrou. E às vezes a nossa alma fica querendo se remeter ao passado, onde o nosso Deus é um Deus que nos coloca sempre para olhar para frente, sempre estarmos olhando para frente. E temos vários relatos na Bíblia onde os irmãos, os antigos profetas, tiveram experiências que eles olhavam para trás, mas Deus estava sempre direcionando eles para olhar para frente. O povo de Israel olhou para o Egito quando estava no deserto. E todas as adversidades muitas vezes fazem com que a gente venha querer voltar a viver algo que já se encerrou. E se nós queremos uma porta diante de nós, amém? Se nós queremos uma porta diante de nós, todos aqui já têm as promessas. Alguns estão iniciando a sua caminhada espiritual, outros já têm a sua vida espiritual já em um grau já maduro, e outros já estão em um nível já bem avançado, mas o importante é que está todo mundo caminhando para a mesma direção. Todo mundo está caminhando para o alvo, independente do nível espiritual. Mas é sempre a vontade de Deus que a gente venha crescer espiritualmente, que a gente venha deixar as coisas de menino, ter uma nova postura. No livro de João, capítulo 15, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O capítulo 15 ele vem dizendo algo muito interessante, aleluia. Capítulo 15, versículo 7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. A chave da vitória, amém? É o tema da campanha. Se estivermos nele, e as palavras, essas palavras que aqui estão, estiverem fluindo da gente, como diz a palavra de Deus, que quem crer nele, de acordo com as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E se nós estivermos fluindo constantemente, mas não adianta fluir por um tempo e logo a gente se esfriar. Precisamos estar fervorosos, quente, constantemente.
como era no tabernáculo. A chama não podia se apagar, a chama não podia diminuir, queimava constantemente. E pela manhã trocava, aquelas cinzas eram retiradas e mais linha era colocada constantemente. E aí a gente volta para a história da caminhada espiritual. Não importa o nível, não sejamos soberbos a ponto de acreditar que o conhecimento que nós temos é suficiente e que nós não vamos ter adversidade, que nós não vamos cair, que nós não vamos fraquejar. 2 Coríntios vem dizendo sobre orar sem cessar. Ore sem cessar, constantemente. E aí a gente precisa estabelecer metas em nossas vidas, metas espirituais, mas que só serão alcançadas quando nós tivermos o conhecimento genuíno de quem é o nosso Deus. E quando nós entramos nessa trajetória, nós precisamos entender que as coisas são mansas e são humildes. Sim, de fato são, mas são feitas da forma dele. Então não adianta que nós venhamos buscar a este Deus, conhecer acerca dele de qualquer jeito. Existem regras no nosso mundo natural. No mundo espiritual também há regras a serem cumpridas. E ele vem nos ensinar, ainda que nós estejamos querendo fazer da nossa forma, trazendo para o mundo espiritual, para a nossa igreja, para a vida que nós levamos, procedimentos mundanos. Ele, com toda paz, com toda educação, ele vai querer nos conduzir para o caminho da verdade e da justiça. Mas para isso é preciso que a gente venha conhecer, e não somente conhecer, mas também exercitar, praticar. É um Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele não quer, a gente precisa ter um entendimento espiritual. Deus não quer que a gente o busque, Deus quer que a gente queira buscá-lo. É diferente, faz todo sentido quando eu compreendi isso. Ele quer que a gente tenha o prazer de estar se achegando ao trono da graça para receber mais dele. O profeta Isaías já falava: clama-me, responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes. Deus quer revelar coisas grandes para nós, aquilo que a TV não vai mostrar, a internet não tem a revelar. São conhecimentos que nós só vamos conseguir orando e buscando. Irmã Sandra falou aqui sobre alguns irmãos, não me refiro a esse ministério, mas alguns irmãos ao longo deste Brasil, ao longo deste mundo, que ainda não busca essa intimidade, está sempre transferindo aquele relacionamento para uma outra pessoa. Ore por mim, o irmão pode orar por mim. Quando você vai orar por si? Quando você vai buscar por si mesmo? Este relacionamento ele precisa iniciar, ele precisa estar fervoroso. Se ele está em nível ainda não como Deus quer, ele precisa aquecer. Mas só vai aquecer quando nós priorizarmos. É necessário que a gente venha seguir o que se diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta ter uma porta diante de nós se as primeiras coisas, se o nosso primeiro olhar não estar no Senhor. Essa porta não se abrirá. Essa porta não se abrirá, porque se Deus abençoar a igreja no erro, a igreja não se conserva. A igreja vai ter como ponto de partida de que se a bênção está chegando, eu estou fazendo o proceder correto. E não é assim que funciona. Toda porta ela leva para um outro lugar, um outro nível espiritual, ou para uma outra oportunidade aqui no nosso natural. Mas de fato ela tira a gente de um local onde nós estamos, seja no nível espiritual, seja no nível natural, e nos remete a uma outra história, uma nova dimensão. Amém? Mas para a gente chegar neste outro nível, este outro local,
Se a gente quer fazer da nossa forma, as coisas não acontecem. Às vezes você tem a chave. Pode ser que não seja a chave certa. Nós estamos em busca aqui da chave da vitória. Alguns querem entrar para este outro patamar pela janela. O local é correto, amém? Onde se busca, mas querer entrar pela janela forçado não é a vontade de Deus. Ele quer um nível profundo. E precisamos buscar essa maturidade. Paulo já falava, ele queria falar sobre coisas mais sólidas, mas aquela determinada igreja ainda tinha comportamento de criança, tinha comportamento de menino. E quando se tem um comportamento de menino, não se pode ouvir coisas grandes que Deus tem para revelar, pois não vai compreender. Quer conhecer a Deus? Esteja meditando de dia e de noite. Oséias 4:6 já falava: o povo perece, o povo sofre por falta de entendimento. E quando nós vamos ter um entendimento, vamos passarmos de fato a considerar que é um Deus grande, que é um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. E foi uma morte, bem difícil, uma morte de cruz. E nessa morte Ele nos possibilitou uma porta onde nós pudéssemos atravessar nos portões celestiais. Nós podemos hoje ter uma vida eterna com Ele, mas é preciso que a gente venha exercitar, pois a nossa vida ainda está aqui. Nós ainda somos seres naturais, carnais. Mas se nós estivermos com os olhos neste Deus, neste Cristo, que já colocou todas as coisas das potestades debaixo dos nossos pés, nosso entendimento é outro. Glória a Deus. O irmão falou sobre uma enfermidade aqui. Aleluia. E a medicina faz essa diferenciação de enfermidade. Existem enfermidades onde a medicina coloca tanta dificuldade em uma cura, onde o cristão que não tem um entendimento da palavra, ele vai achar que é algo muito difícil, ele vai achar que é impossível aos olhos naturais. Mas quando Jesus morreu, Ele colocou todas as enfermidades dentro do mesmo pacote. E esse pacote está debaixo dos nossos pés. Mas como vamos alcançar esses milagres? Muitos reclamam que os milagres dos antigos profetas não acontecem hoje. Olha o comportamento daqueles homens. Oravam incessantemente, buscavam constantemente, e jejuavam e meditavam de dia e de noite, e procuravam fazer conforme a vontade dele, na retidão. Impossível a gente querer o sobrenatural olhando para o natural. Precisamos condicionar nossa mente, como o apóstolo Paulo já falou. E no livro de Romanos, no capítulo 12, ele vem falando sobre isso. A nossa mente, ela vem sempre nos trair. Sempre ela vai colocar nas condições aonde os nossos olhos estão vendo, aonde os nossos sentidos estão alcançando. Mas o apóstolo Paulo, ele vem nos dando uma direção sobrenatural. Quando ele diz no capítulo 12 do livro de Romanos, versículo 2: e não vos conformeis com este século, em algumas versões falam com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Queremos viver coisas espirituais, sobrenaturais, mas não vai acontecer se os nossos olhos estiverem no natural. Precisamos ir um nível mais além, orar mais, constantemente, pois a nossa mente, ela vai querer nos trair, ela vai querer nos enganar, e é aonde o adversário de nossas almas usa para nos confundir. Ele joga as informações na mente. Como saber se é a vontade de Deus? Uma determinada direção, uma determinada opção a ser seguida. E ele termina dizendo, o versículo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos condicionando a nossa mente ou estamos seguindo o curso deste mundo? E o curso deste mundo não é difícil de identificar. O mundo sempre vai dizer
sempre vai entrar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, do início ao fim, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é santa, pois o nosso Deus, ele não há variação. As obras do mundo, se o final terminou bem, mas o seu início não foi de acordo com a palavra de Deus, não é bom, rejeite. Não siga o curso do mundo, não dê o jeitinho brasileiro. Nesse jeitinho brasileiro, nós vamos aos poucos deixando de lado tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Aos poucos o cristianismo vai se afastando de nós, a imagem de Cristo, e cada vez mais cristãos dentro das igrejas vão tendo atitudes mundanas. Vou para a igreja, mas meu pé de coelho já está aqui no bolso. Vou para a igreja, eu vejo em algumas igrejas, já até comentei com alguns irmãos. O carro está parado em frente à igreja, mas a fitinha vermelha está lá na placa do carro. E aos poucos o mundo vai se tornando comum, e a gente vai deixando de perceber a correção de Cristo. Nós vamos deixando de perceber a exortação e a educação de Jesus. E ele vai falando conosco, mas nós já estamos com a nossa mente tão cheia deste mundo, tão cheia dos padrões mundanos, que nós não vamos mais obedecendo, nós não vamos percebendo, nós já estamos inertes para essas correções. A chave da vitória. O cristão, quando ele não está na direção de Deus, quando ele não está dentro do propósito de Deus, não tem uma vida espiritual constante, ele não tem a chave da vitória, mas ele tem um chaveiro com diversas chaves. E você, com um chaveiro, ainda que tenha a porta certa, mas com diversas chaves, você vai perder tempo. Você vai tentar uma chave, essa chave não vai abrir, porque você vai estar fazendo do seu jeito. Você vai estar querendo ir para o caminho certo, mas da sua forma, e não é da sua forma. Existe uma chave. Até para o nosso mundo natural existe chave mestre, amém? Nós precisamos dessa chave do mestre, a chave que abre a porta. Não precisamos de outras chaves, não precisamos de outras direções, pois a Bíblia fala que ele é o caminho. Existem diversos outros caminhos, mas apenas um caminho nos leva ao Pai. Apenas um caminho nos abre a porta da saúde, da prosperidade financeira, da prosperidade espiritual. Glória a Deus, eu creio. Mas o que acontece? Este mundo vem nos cegando, a ponto da gente negar a esse Jesus. O mundo vem nos tirando a consciência de quem é Jesus e de quem nós somos nele. E aí, quando isso acontece, é normal que uma determinada adversidade chegue até nós, mas não é normal que ela venha tirar o cristão da direção. E o cristão, quando chega numa situação adversa, que ele não tem a visão na palavra, ele não tem a visão em quem é Cristo, ele tende a perecer, ele tende a oscilar, e não é o que ele quer para nós. Precisamos meditar de dia e de noite nessa palavra, para estarmos vigilantes. Existe um adversário, ele não cansa, ele não dorme, ele não adoece. 24 horas trabalhando contra nós. 24 horas. E muitas vezes outros entretenimentos mundanos, outras amizades que não condizem com a vontade do Senhor, nos desvia tão fácil, tão facilmente. Esses dias eu estava falando em uma determinada igreja, e aí lembrei da minha família em Minas Gerais. Meus primos são muito práticos em pescar. Eles têm já o domínio desde criança, já com o pai deles, meu tio. Eles já aprendem o ofício, eles fazem tudo de forma muito fácil. E aí eles utilizam lá uma isca diferente, colorida, com cores, né, bem
chamativas, bem vivas, para pegar determinados peixes. E aquele peixe é fisgado. É assim que o adversário vai trabalhando na vida do cristão. Atrativos, algo que aparentemente é real, mas é artificial, como aquelas iscas de peixe, não tem vida. E aí o cristão se distrai facilmente, porque não tem a sensibilidade de ouvir, de perguntar. É um relacionamento, amém? A gente fala e ele responde, mas às vezes em nossas tantas inquietações, nós só queremos falar. Quem conhece aquele irmão, aquele amigo que só fala e não ouve? E ele quer falar, ele quer revelar coisas profundas. Deus tem coisas lindas para cada um de nós, mas é preciso que a gente venha estar envolvendo com Ele gradativamente. Aqui no versículo, aleluia, glória a Deus. Vou lá para João, voltando eu para João, capítulo 15. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aleluia. Versículo 5, capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O projeto é bom, edifica o reino de Cristo, mas não queira fazer sozinho. Não queira casar sozinho. Não queira estar se dedicando a uma vida profissional sozinho, pois sem Ele nada podemos fazer. O mundo diz que o sol nasce para todos. Sim, de fato nasce para todos. Mas do que importaria a gente estar tendo resultado em alguma coisa se Ele não estivesse conosco? Qual alegria, qual proveito nós teríamos nisso? Precisamos estar sensíveis como Noé esteve. Noé não tinha experiência nenhuma com carpintaria. Ele não era o ofício dele. Em um grande momento ele escutou uma voz do Senhor para construir. E começou a construção. Mas quando ele estava no propósito certo, fazendo o que era certo, apareceram pessoas para desviá-lo. Mas ele não retrocedeu. Então o cristão ele não pode ser oscilar. Você tem a certeza e a convicção de que o Senhor falou com você? Avance. Se estar meditando de dia e de noite, se estar se envolvendo com Deus, é impossível começar um projeto que ele não esteja. Se ele iniciou, persevere. Muitos se levantarão para tentar te frear, ou enviado pelo adversário, ou simplesmente pela carnalidade mesmo. Mas continue, persevere. Nossa querida amiga cantora Nani tem 4 horas e 15 minutos que ela enterrou o patriarca da família dela. E aí ela contando a história sobre aquele homem, toda a igreja, toda a família dele fora da presença do Senhor. E ele ouviu uma direção para construir uma igreja. E ele começou, assim foi feito, ele começou a construir sozinho. E a família grande, ninguém o ajudou na construção, só ele estava com a direção. Só ele estava construindo a arca onde a família dele hoje está inserida. Hoje ele partiu, mas hoje olhando para aquela família, eu vi o legado daquele homem. Aquele homem, até a presença do corpo dele
estava sendo motivo para a conversão daqueles que estavam lá. E aí Deus revela coisas sobrenaturais para nós. E nós, por falta de perseverança, por causa das situações adversas que o adversário nos oprime, nos lança, nós desistimos. Aí somos pessoas inconstantes, não temos constância. Ora hoje, amanhã não ora. Prega hoje, amanhã não prega. É carinhoso com a esposa hoje, amanhã não é. Dizima hoje, amanhã não dizima. Oferta hoje, não sabe nem quando é que se oferta de novo. E as coisas vão ficando assim, ó, de qualquer jeito. Quando estamos no centro da vontade, nós não precisamos nem mesmo correr atrás da bênção. A palavra garante que vem até nós. Mas é necessário constância. O que Deus quer de nós é constância. Quando estamos constantes, automaticamente estamos obedientes. E a obediência é fundamental. Tão fundamental quanto a fé. Não importa ter fé se você não obedece. No mundo tereis aflições, amém? Jesus já falava. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições elas virão a todo instante. O mundo jaz no maligno. Como esperamos viver aqui sem ter aflições? Impossível. Mas se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, pediremos tudo, exatamente tudo, e assim será feito. Oh, aleluia. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós venceremos o mundo. Mas as adversidades, como eu falava, as adversidades vêm sim, virão. Mas a paz que excede todo o entendimento, aquela que está fluindo dentro de nós, como rios de água viva, esta paz, essa é sobrenatural. Porque pode estar o sangue dando na nossa canela, pode estar a botija vazia, as panelas estão vazias. Esta paz nos produz algo sobrenatural, impagável, algo que o mundo não tem. Essa paz nos traz a alegria, ainda que nós estejamos vivendo no caos, ainda que nós estejamos vivendo na escassez, porque Deus proverá, Deus proverá. E em tudo das graças. Glória a Deus, aleluia. Volto eu para o livro de Romanos. Louvado seja o Senhor. Capítulo 5. E vamos falar um pouquinho agora. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se a gente falar isso no mundo, é loucura para o mundo. A Bíblia nos considera como loucos, né? Porque o mundo nos considera como louco, não é compreensível para eles as coisas que Cristo faz para a igreja. Você está dizendo para nós nos gloriarmos nas próprias tribulações, e se a gente fala com uma pessoa que não tem um entendimento desta palavra, para ele dar glória, ele é capaz de nos ofender, é capaz de nos tirar, fazer com que a gente venha se afastar da presença dele. Mas o texto vem dizendo:
gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Está ruim? Está ruim? Aquela situação que te incomoda tem causado, tem te tirado o sono? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Coloque sempre Deus em cada situação, pois o que Ele viveu para que a gente estivéssemos hoje com a oportunidade de estarmos gloriando a Ele nessa tribulação foi algo inimaginável, algo incompreensível. Então nós precisamos de fato assim considerar como que essas coisas estarão inseridas em nós nas tribulações, gloriando a Cristo Jesus nas tribulações. Aí a gente dá um pulinho no livro de Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Livro de Hebreus, amém? Aleluia. O livro de Hebreus ele vem trazendo mais confirmações de que de fato nós somos loucos. Capítulo 11, livro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus tem promessa na vida de cada um. Não está vendo? Continue glorificando. Noé, ele não sabia para onde ele iria após o dilúvio. Ele continuou praticando. Abraão, quando saiu da sua parentela, vá para o lugar que eu te mostrarei. Quando ele resolveu obedecer a essa determinação, ele não tinha endereço, apenas vá. Mas o que aconteceu com Abraão? No caminho foi sendo revelado, no caminho ele foi sendo acrescentado. O problema é que a igreja, ela quer ter informações completas acerca do que vai ser feito e de como será feito. E isso trava. Isso são situações que vêm porque a nossa mente não compreende. A nossa mente não compreende o sobrenatural que Deus quer realizar em nossas vidas. E quando nós queremos entender para poder obedecer, o sobrenatural de Deus não vem em nossas vidas. E aí nós precisamos crer, nós não estamos vendo, mas já temos a direção. E aí nós praticamos, nós avançamos. A fé é isso. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Não estou vendo, mas estou crendo. Não estou vendo, mas estou confiando. É necessário confiar. Pois aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel a cumprir. E ele completa. É certo que a posição, seja qual for a posição espiritual, a posição de prosperidade que cada um que está, nem se compara com aquilo que ele tem para nós. É algo grande, é algo sobrenatural. Amém? E ele vai cumprir, ele vai realizar. Mas tiramos os olhos do mundo. Precisamos nos santificar cada vez mais. E quando nós vamos começar isso? Amanhã não. Vamos começar hoje. Que a nossa história seja mudada hoje. Que nós sejamos atitudes de fato que Ele quer para nós hoje, na noite de hoje, agora. Mas Ele quer que a gente venha ter relacionamento com Ele. Vamos olhar para este livro aqui. Deus se relaciona com o homem a todo instante. Ele faz milagre, mas Ele quer o quê? A operação do homem em alguma parte dessa história. Isso é relacionamento. Ele poderia realizar tudo sem ter este relacionamento? Sim. Mas Ele quer relacionar. Por onde eu vou, eu sempre digo para os irmãos, é o único Deus que vem morar dentro de nós. Em outras religiões nós não vemos isso. É o único Deus. Isso por si só já é motivo suficiente para a gente já compreender que Ele quer relacionar. Ele quer relacionamento.
Você não é de você mesmo, você é propriedade exclusiva dele. Então, em tudo que você realizar, em tudo que você tiver disposição para fazer, se relacione com ele. É o que ele quer. Qual é o pai que não quer o relacionamento com o filho? Qual é o pai ou a mãe que aqui está, que quando quer falar com o filho, entra em contato com o vizinho? Vai na casa do vizinho, olha, quero que você converse com meu filho, dê para ele a determinada direção, e essa é a informação que eu quero que você repasse a ele. Não, cada pai fala diretamente com seu filho. Cada filho fala diretamente com seu pai. Ou tem algum filho aqui que vai pedir algo para o seu pai e vai na tia, e vai na prima, vai no vizinho. Relacionamento é o que ele quer. Mas o mundo está sempre nos influenciando a buscar um outro caminho, pois existem vários caminhos. Quando Jesus falou que ele é o caminho, ele já deixa claro que existem outros caminhos. Mas aí a gente fica tentando buscar nos nossos olhos naturais, na nossa compreensão carnal, mundana, aquilo que ele vai realizar. E quando nós entramos nesta de misturar espiritualidade com carnalidade, a gente vai para aquele versículo que está lá em Gálatas, que capítulo 5, militam contra si. Ou entendemos que são seres espirituais, ainda que estamos em um corpo material, ou a gente vai ficar andando em loop, dando voltas, como aconteceu no deserto. Aleluia, glória a Deus. E aí o povo tende a murmurar, porque aos olhos naturais não está vendo da forma que ele espera. Crer no sobrenatural exige muito. Exige dedicação, exige meditação na palavra de Deus. Amém? E aí, como é que nós vamos relacionar com Deus indo no culto uma vez na semana? Nosso espírito precisa se alimentar. E aí o irmão vem na igreja no domingo, 2 horas no domingo. Aí ele acredita, tem um falso entendimento de que aquelas 2 horas são suficientes para ele perder os próximos 7 dias. E não vai acontecer. Mas alimentar o corpo, quer comer todo dia, quer almoçar todo dia, quer jantar todo dia. Mas na hora da palavra, é aquela palavra regrada. E quando não se tem um entendimento, escuta até o que não era para ouvir, e leva até a esquina, não leva adiante. É uma palavra que hoje você está bem, amanhã você está murmurando, já está descrendo daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós devemos ter essa reflexão, meditar no Senhor. Tem coisas grandes sim para realizar na vida de cada um, mas importa mais a Deus que nós estejamos nele. Pois coisas, quem é preocupado com coisas somos nós, seres humanos. Deus não está preocupado com coisas, não. Deus não está preocupado com riquezas, e o mundo se distrai por tantas riquezas. Deus está preocupado que a gente venha de fato ter um relacionamento a ponto de nos colocar em posições de destaque nessa terra. Bom, são 21 horas e 30 minutos. Eu vou encerrando esta palavra por aqui. Eu agradeço a cada irmão que a gente venha refletir sobre o que o Senhor já tem dito, não só hoje, pois Ele tem falado. Já falou por meio dos louvores, falou por meio das pessoas que aqui estiveram, e ao longo de nossas vidas Ele tem falado. Qual é a decisão? Tome hoje uma decisão, uma mudança. Não aceite. O reino é tomado por força. Mas não arrombe a porta está diante de ti. Abra a porta com a chave mestre, amém? Abre a porta por meio do mestre, e Ele vai acrescentar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.